sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nova temporada do videocast FGV in Company Insights, em parceria com a revista GV Executivo. Esse é um espaço de conexão entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo. E hoje vamos falar sobre mobilidade urbana nas cidades brasileiras, as alternativas para diminuir a dependência dos carros e aumentar o uso do transporte coletivo. E como melhorar o modelo atual com qualidade e sustentabilidade, os benefícios ambientais e também os impactos sociais dessas mudanças. Sobre esse assunto, eu converso com Ciro Biderman, que é professor da pós-graduação da FGV EASP e também diretor do FGV Cidades. Professor Ciro, muito obrigada pela sua participação aqui no videocast. Imagina, um prazer estar nesse videocast. Professor, seu artigo na revista GV Executivo, né, você fala sobre as mudanças da mobilidade urbana que aconteceram na última década, né? Que mudanças são essas? O que mudou na mobilidade urbana e o que ainda precisa mudar? Olha, eu diria que a gente, nas grandes cidades, não se movimenta mais como a gente se movimentava antigamente, né? Há 10 anos atrás, 11 anos atrás, não existia o Uber. Isso muda muito a maneira como as pessoas se relacionam com a mobilidade urbana, né? Então, certamente, os aplicativos é uma mudança de paradigma, praticamente, na mobilidade urbana. A gente está assistindo aí a eletrificação, né? Ela é crescente, também é uma mudança recente, ainda que isso exista, né? Os motores elétricos são praticamente inventados ao mesmo tempo que o motor a combustão, mas o motor elétrico foi rapidamente abandonado e a gente tem agora isso voltando, né? E realmente aparecendo. E tem uma que avançou muito rápido, por um lado, por outro, a gente não vê praticamente, que é o que a gente chama de direção autônoma, né? Você não precisar do motorista para poder dirigir, né? Isso já tecnicamente está muito avançado, mas a gente tem um grave problema regulatório, digamos, vamos chamar assim, de governança, que a gente não consegue resolver direito, né? Esse é o grande impasse dessa última inovação. Quer dizer, a gente tem a emergência climática aí também somada a tudo isso, né? E quais os fatores, né, que atrasam ou estão impedindo também para a gente ter melhorias na mobilidade urbana, né? Qual que é a importância da governança nesse sentido? Ela é chave, né? Quer dizer, eu falei, o carro autônomo só não vai para frente por um problema de governança, né? Um problema de regulatório. Ninguém sabe se no caso de um sinistro, de quem é a culpa, né? É do fabricante, né? Porque não tem um motorista para ser culpado, para dar entre vários outros problemas, né? A gente teve toda essa mudança, mas no fundo, o que a gente está observando? A gente já tem os mesmos graus de congestionamento que a gente tinha antes da pandemia, a gente segue emitindo barbaramente no setor de transporte, né? Em termos da mudança climática, realmente a gente não assistiu aí uma redução das emissões, né? A gente, no fundo, no final das contas, o ruim da mobilidade urbana permanece aí, né? Então, a gente requer uma mudança. Então, quem poderia fazer com que isso melhorasse, a gente aproveitasse as inovações e começasse efetivamente a emitir menos, começasse efetivamente a reduzir congestionamento, quando você consegue regular esse setor corretamente. É isso que nos está faltando. Existe também mitos e verdades, assim, uma discussão muito grande em torno da descarbonização e também da eletrificação, né? O que é mito, o que é verdade, o que a gente pode falar nessas políticas? Olha, houve, né, um avanço muito grande em termos de eletrificação, barateou o carro elétrico, mas ele continua caro, né? Um primeiro mito aí, né, é de que existe emissão zero, né? Não existe emissão zero, né, pessoal? Se a gente quer realmente reduzir as emissões, a gente tem que sair do transporte individual e migrar para o transporte coletivo e para os modos ativos. Essa é a maneira realmente efetiva. Por que não existe emissão zero? Um carro elétrico pode eventualmente estar emitindo zero, desde que a matriz energética comporte isso, né? Quer dizer, um carro elétrico movido a termoelétrica, ele está bem longe de emitir zero. Além do que, a gente precisa olhar o que a gente chama do ciclo de vida completo, né?
Para eu ter um carro elétrico, eu preciso de meia tonelada de bateria, né? Bateria a lítio, né? A produção dessa bateria acaba gerando emissões não desprezíveis. Para eu te dar uma ideia, né? Fazendo uma conta aproximada, para eu produzir meia tonelada de lítio, eu vou emitir mais do que 40 gramas de CO2 por quilômetro, né? Se eu fizer uma média aí de passageiros, que está entre 1,4 e 1,3 por automóvel, vai dar algo como 30, 33 gramas de CO2 equivalente por quilômetro, só para produzir a bateria. Por conta que o ônibus carrega muita gente, os ônibus em São Paulo, eles estão emitindo mais ou menos 20 gramas por passageiro quilômetro. Então, o carro elétrico, considerando que ele não emite nada, ele vem tudo de energia solar, maravilhoso, ele estaria emitindo mais do que o ônibus por passageiro. Então, esse é um dos mitos, né? Claro, ele não emite particulados, né? Não está olhando só para a mudança climática, estamos olhando também para a poluição do ar, né? Mas se a gente pegar aí os padrões novos dos catalisadores, os carros modernos e mesmo no ônibus, o Euro 6, né? O ônibus antigamente emitia muito particulado, mas agora o último padrão do ônibus, o Euro 6 também emite muito pouco, né? Então, essa mudança é um pouco... Por que as pessoas gostam tanto? Olha, comprei um carro elétrico, já fiz a minha parte, né? E não mudei nada na minha vida. As pessoas sempre preferem mudanças que não mexem no status quo, como a gente fala, né? Preferem mudanças que não muda o conforto também, né? Que não mexem nada no seu conforto, você continua indo de carro para os lugares, né? Então, a gente precisa aí... atrair as pessoas para o transporte público e para os modos ativos, bicicleta, a pé, caminhada, né? Agora, no seu artigo na revista GV Executivo, você fala sobre soluções viáveis aí para melhorar a mobilidade urbana. A gente em São Paulo tem uma solução, uma proposta, por exemplo, do rodízio, né? Que isso não acontece em todas as grandes cidades, mas em São Paulo a gente tem, você cita no artigo Londres, o exemplo de Londres, né? A taxa de congestionamento, que você sai de um perímetro e você paga mais por isso, né? É como se fosse uma multa, não sei. Não, não é uma multa, é uma taxa. É uma taxa. Você fala também muito da governança para alterar a bilhetagem. Isso. Queria que você falasse um pouco disso, porque isso é um assunto bem interessante, a história da bilhetagem com relação aos ônibus, né? Ao transporte coletivo. Perfeito. Eu acho que assim, você tem que fazer duas coisas simultaneamente, né? A gente precisa cobrar dos automóveis o mal que eles causam para a sociedade, né? Então, a gente precisa cobrar deles o que a gente chama em economia de externalidades negativas, né? Então, quando você vai decidir ir da sua casa para o trabalho, por exemplo, você decide ir de carro, pode ser que você, em vez de você levaria meia hora, o fato de você decidir vai piorar o congestionamento, então vai te tomar, digamos, 30 minutos e 1 segundo. Né? É só um exemplo hipotético. Um segundo não vai alterar a sua decisão. Só que se for 1 segundo para 1 milhão de carros, o custo para a sociedade é de 1 milhão, né? De segundos. Né? A gente pode monetizar esse valor, esse valor do tempo, mas não é esse o ponto. O ponto é que se você tomar essa decisão, você precisa cobrar de quem decide usar o automóvel por essas externalidades negativas, né? Essa é uma das soluções, né? Que é uma medida bem popular, né? Que normalmente os políticos evitam de tomar esse tipo de medida, né? Eles evitam, mas também um pouco por conservadorismo, sabe, Érica? Porque em Londres, né, quando foi estabelecida, né, o prefeito que colocou a taxa foi reeleito. Não necessariamente, se ele tiver tempo, depois eles podem ficar revoltados num primeiro momento, mas depois não necessariamente. Em Londres, ninguém quer que vá embora a taxa por congestionamento. Por quê? Porque daí a pessoa conseguiu andar. E, além do que, eles pegaram esse recurso e melhoraram muito o transporte público. No exemplo de Londres é muito impressionante porque reduziu o uso do automóvel na zona onde tem a taxa por congestionamento em 10%. Aumentou 9% no uso do transporte público e 1% na bicicleta, né? Então, foi muito bem sucedida, mas é verdade que politicamente ela é difícil. Um
Um ponto importante, né, é a governança da bilhetagem, né? Eu acho que isso é um artigo, no seu artigo, nas suas pesquisas, né? Enfim, no FGV Cidades, isso está sempre muito presente. Fala um pouco, explica para a gente um pouco essa importância, né, de alterar a governança da bilhetagem. Então, a bilhetagem, né, para quem não sabe, né, é quando você bate o cartão ali para andar de ônibus, ela hoje em dia, na maioria dos municípios, São Paulo não é assim, o Rio também já não é assim, ela está na mão das empresas de ônibus, né? Então, isso gera um problema de transparência, né? Já é difícil de controlar essas empresas, estando a bilhetagem na mão delas se torna ainda mais difícil, né? E tem um problema que a gente teve muitas inovações na tecnologia, né? Hoje em dia a tecnologia está muito mais avançada, você consegue fazer muitas coisas com os dados, você não tem acesso aos dados quando a bilhetagem está na mão deles, e também o sistema é muito mais dinâmico. Se você tirasse isso da mão deles e permitisse a entrada de múltiplos meios de pagamento, né? Então, quer dizer, quem quiser entrar pode entrar. Você poderia, por exemplo, usar o seu cartão de crédito diretamente no ônibus, né? Isso já seria um avanço considerável. Isso acontece em outras cidades, né? Em lá Londres, fora. em Nova York, você usa o teu cartão de crédito para andar no metrô, no ônibus e assim por diante. Além do que, seria possível fazer algo que eu acho que é muito promissor, né? O transporte público vem perdendo passageiros já faz bastante tempo, né? Mais de 10 anos ele vem perdendo, mas ele vinha perdendo passageiros de maneira mais ou menos lenta. Isso aí já faz mais de 2 décadas já que essa tendência, infelizmente, vem ocorrendo. Ela é esperada, o serviço de transporte não é tão bom assim, e as pessoas vão ficando mais ricas, fica mais fácil comprar um automóvel ou uma motocicleta, a pessoa sai do transporte público, né? Acabei de contar que Londres, melhorando o transporte público, as pessoas voltaram a isso, cobrando por você usar o automóvel, as pessoas voltaram para o transporte público, ele conseguiu reverter essa tendência. Então, há como reverter, mas essa é a tendência observada no mundo, né? A pandemia aprofundou isso de maneira pesada, né? A gente vinha perdendo a uma certa taxa, né? Tem 2 movimentos aqui, para falar a verdade, né? Os aplicativos inicialmente roubaram um pouco das viagens, em alguns casos bastante, no caso de São Paulo não muito, né? Se a gente pegar na pesquisa origem e destino, eles devem representar uns 2% da viagem, talvez eles tenham retirado 1% das viagens, não é tanto isso. Na pandemia a gente despenca o uso do transporte público num primeiro momento, né? Cai pela metade ou até menos, e depois recupera, mas volta a um patamar que está algo como 25%, 30% abaixo do pré-pandêmico, né? Foi algo muito pesado. Qual é a consequência? A consequência disso é que você reduz a frequência do ônibus, elimina algumas linhas, né? Isso torna o transporte público ainda mais inconveniente, né? A alternativa que eu vejo, na verdade, é juntar os aplicativos com o transporte público. Que é a integração, né, das tecnologias digitais, é isso? É isso. Explica um pouco como é esse sistema, esse modelo. Esse sistema seria o seguinte, né? Você pode pegar, para chegar até a estação de metrô ou até o ônibus, você poderia tomar um aplicativo, né? Chegando lá, você integra no ônibus, tudo isso poderia estar no mesmo aplicativo, né? Então, eu poderia usar o meu aplicativo de transporte e usar esse celular e bater na catraca do ônibus, né? E a viagem integrada, você teria um desconto em cada uma das pernas, né? Então, a soma das 2 viagens poderia ficar um pouquinho mais caro do que uma viagem integral de ônibus, eventualmente, dependendo do local. Mas ainda assim sairia mais barato do que se ele tivesse que fazer as opções separadamente. Exatamente. Quer dizer, se ele fizesse o porta a porta de aplicativo, ficaria bem mais caro. Se você integra com o metrô, pode te compensar não só pelo preço, pode te compensar porque você vai mais rápido, né? Você pega o aplicativo só até o metrô e de lá toma o metrô, né? Mas para isso precisa de governança, de mudança no sistema. Precisa de uma mudança pesada. Precisa de uma mudança que o governo passe a fazer isso, passe a administrar isso e o primeiro passo é mexer na bilhetagem, né? Você precisa permitir que o Uber 99 e os outros aplicativos consigam também entrar nas catracas, né?
Quem quiser saber mais sobre os artigos e sobre essas medidas e sugestões de governança, de mobilidade urbana, é só ler o artigo na revista GV Executivo. Professor, para motivar a população, quais são as sugestões? Olha, a gente precisa melhorar muito as nossas calçadas, né? Aumentar o espaço das calçadas, melhorar as ciclovias, né? A gente já tem uma quilometragem razoável de ciclovias, mas falta integração entre elas, né? Isso é um dos grandes elementos. E elas precisam, as ciclovias e ciclofaixas, né? As ciclovias estão bem, né? Mas as ciclofaixas, elas têm muito buraco, elas estão muito no cantinho. A motocicleta não respeita a ciclofaixa, acaba entrando na ciclofaixa. E as calçadas é um problemão, né? A gente tem calçadas esburacadas, em alguns lugares super finas. Você precisa ir para a rua para conseguir andar, né? A calçada aí é uma estrutura que precisa aumentar o seu espaço e ela precisa ficar muito melhor do que ela é hoje em dia. A gente falou muito nas grandes cidades, São Paulo, Londres, mas também existe essa análise, né, do FGV Cidades e da sua análise, da sua pesquisa para cidades menores, né, para cidades do interior, que tem uma dificuldade de mobilidade que é diferente aí dos grandes centros, né? É preciso de uma mudança de governança também para esses centros menores? Esses centros, eles certamente, né, eles trabalham diferente, você tem muito menos veículos, né, quando você pensar em cidades de menos de 50 mil habitantes, que é a grande maioria das cidades brasileiras, né, não a grande maioria da população, mas a grande maioria do número de municípios, eles têm que ter, mas existem também oportunidades, né, quase todos eles têm o transporte escolar gratuito, eles poderiam usar esse transporte escolar gratuito, por exemplo, para fornecer também serviço de mobilidade nos horários em que eles não estão sendo utilizados para levar as crianças na escola, né? A tecnologia está aí para você melhorar, mas se o governo não aproveitar isso, ela não vai fazer tudo por conta própria. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso videocast, professor. Foi um prazer. E até o próximo episódio.